Olá a todos, continuando com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na quarta alahá desse capítulo sobre promessas e juramentos. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Im dato likvoa lo eize limud batorá ou lasot eize mitzvah. Alguém que ele pretende estudar Torá em alguma coisa específica, ele quer estudar uma masechet, ele quer estudar um livro específico, ou ele planeja cumprir alguma mitzvah, veu yare penitrashel acharkach, ele está com medo que pode ser que depois ele desiste, pode ser que veio na cabeça agora vontade, vou lá, vou fazer isso, vou terminar esse livro, vou fazer essa mitzvah, vou ajudar alguém, alguma coisa do tipo, e pode ser que depois ele acabe mudando de ideia. Ele está com medo de acabar sendo preguiçoso, ou ele está com medo que a Yetzirah vai derrubar ele, vai empurrar ele a fazer alguma coisa proibida, ou evitar de cumprir, deixar de cumprir uma mitzvah que é obrigatória para ele. Então, se a pessoa está preocupada que a situação onde ele se encontra, seja de dentro para fora, seja da preguiça, ou seja, falta de vontade, ou se ele acha que ele vai chegar numa situação onde ele pode acabar fazendo alguma coisa errada, pode acabar fazendo alguma verá. Ele pode se incentivar, garantir que ele vai fazer o que é certo através de uma promessa ou um juramento. Embora ele tenha falado em cima que não se deve fazer promessas, em geral, é melhor evitar a promessa mesmo com relação à mitzvah. Caso a pessoa sinta que essa promessa, caso ele prometa alguma coisa, isso daqui vai dar para ele motivação e força de fazer alguma mitzvah, ou deixar de fazer alguma verá, aí não tem problema. De Amaral, assim a gente encontra na Gemara, que Rav costumava falar, da onde a gente aprende que é permitido fazer um juramento para cumprir uma mitzvah, ou seja, eu posso usar um juramento ou uma promessa para me lesarez, para me incentivar a cumprir uma mitzvah. לזרז את עצמו אף על פי שהוא מושבע ועומד בהר סיני, שנאמר נשבעתי וקיימיה לשמור משפטי צדקך. Mesmo que a pessoa já jurou no Har Sinai, todos os Yehudim juraram no Har Sinai com o recebimento da Torá que eles pretendiam cumprir, se a pessoa jurar agora novamente, embora esse juramento não seja válido, digamos assim, porque está jurando fazer algo que você já jurou fazer, é um juramento dobrado, mesmo assim, não tem problema. Assim, a gente encontra em Teilim, David HaMelech fala, Nishbati v'kayema lishmor mishpatei tzidkecha. David HaMelech fala que ele próprio às vezes jurava para se incentivar, para se empurrar a cumprir a mitzvot. Ve'afilu lomar mishon neder o shvuah ela bedibur me'alma, e mesmo que a pessoa não tenha usado a linguagem de juramento ou promessa, havei neder o mechoyav lekayem. Quando alguém fala, eu vou fazer uma mitzvah específica, isso daqui é considerado um neder que a pessoa é obrigada a fazer. Então, embora com relação ao mundo laico, com questões laicas, se a pessoa fala, eu vou fazer isso, não é exatamente uma promessa, enquanto ele não usou a linguagem de neder ou de shvuah, de promessa ou de juramento. Com relação a mitzvot, não. Com relação a mitzvah, na hora que a pessoa planejou fazer uma mitzvah, é como se fosse um neder, é como se fosse uma promessa, ele deve cumprir. ולכן צריך אדם להיזהר כשהוא אומר שיעשה זה דבר מצווה, שיאמר בלי נדר. Por isso, sempre que alguém planeja fazer uma mitzvah, ele vai falar, deixa que eu faço isso amanhã eu vou colocar tefilin, eu vou colocar tefilin de Rashi Rabenotam, amanhã eu vou fazer uma mitzvah específica. Sempre que a pessoa fala isso, tomar cuidado para sempre falar bli neder, para caso a pessoa não consiga fazer, por algum motivo ele não faça, para que ele não transgrida também a proibição de fazer promessas em vão. ותו שירגיל האדם את עצמו, כן אפילו באומרו לעשות דבר רשות, כדי שלא ייכשל חס ושלום בעוון נדרים, e é bom até a pessoa se acostumar, se habituar a falar bli neder, mesmo em coisas que não são mitzvah, mesmo em coisas que não tem realmente uma promessa, é bom se acostumar a falar bli neder para que a pessoa nunca venha realmente a cair nesse erro de transgredir uma promessa. Alahá, quinta alahá, Mishinoder Nderim Kedel Takin Midotav Arei Zariz Umeshubach. Alguém que faz uma promessa para consertar a personalidade dele, para melhorar as características, o caráter da pessoa. Isso daqui também é muito bom. Keitzad, como por exemplo, Arei Sheazolel Venadar Shelo Yochal Basar Ezizman. Alguém que, por exemplo, ele estava comendo demais, muita gula, ele estava o tempo todo comendo, e aí ele decide, olha, vou fazer uma promessa de que eu não vou comer carne por um tempo específico. Ou Sheashogebayain, alguém que estava tomando muito vinho, se embebedando, tal, criando problemas para ele na vida. Ele proíbe para si mesmo através de uma promessa o vinho ou outros tipos de bebidas alcoólicas. Então, quando ele faz uma promessa, além do fato de que ele realmente quer segurar e não quer fazer isso, a promessa muitas vezes pode ajudar a pessoa a se segurar e evitar realmente fazer algo que ele estava difícil de segurar. Ou, por exemplo, alguém que ele se achava muito bonito, a beleza dele estava atrapalhando a vida dele, porque ele focava somente nisso, ele acabava deixando de lado as coisas importantes, focando demais na aparência, ele acabava perdendo o tempo
tempo demais com isso e não conseguindo focar no que realmente é importante. Então, alguém que fez isso, ele decidiu virar Nazir, por exemplo. Nazir é aquele que corta o cabelo, ou esse tipo, qualquer coisa parecida com isso, ou seja, ele usou a promessa, ele usou o juramento para empurrar ele, incentivar ele a fazer algo de bom, nedarim kaelu hema avodat Hashem itbarach shemo. Tudo isso, todos esses tipos de nedarim, de promessas, eles são parte da avodat Hashem. Isso daqui é considerado como se a pessoa estivesse cumprindo uma mitzvah. Embora neder em geral não seja algo bom, é melhor fazer do que ficar prometendo, mesmo que a pessoa faça. Quando o neder vem incentivar a pessoa a fazer algo que ele não está conseguindo, isso daqui é bom. Sobre isso foi dito, falaram nossos sábios, que nedarim, as promessas, elas servem de uma cerca para abstinência, para evitar com que a pessoa faça coisas erradas. Porém, mesmo que aqui seja bom, seja certo, seja correto que ele faça esse tipo de neder de promessa, o ideal é que a pessoa consiga vencer a inclinação negativa sem precisar da promessa, fazer isso dele mesmo, da boa vontade dele, da força, do esforço dele. Mas usar de vez em quando uma promessa para fortalecer essa decisão, essa escolha, é בסדר. הלכה ו' אין הנדר חל אלא אם היה פיו וליבו שווים, אבל אם נדר בטעות שלא הייתה בדעתו כמו שהוציא בשפתיו, או שיראה בליבו נדר ולא הוציא בשפתיו, אין זה נדר. A promessa somente é válida, a promessa somente acontece caso a pessoa tenha a boca e o coração juntos. Ou seja, ele falou a promessa, ele tinha intenção de fazer essa promessa. Mas caso alguém não tinha intenção de fazer a promessa, isso só por acaso ele falou uma frase, ou por exemplo, ele estava lendo um livro e no livro foi dita alguma frase, ele leu isso como parte do livro e não como intenção real de fazer uma promessa, ou alguém que decidiu fazer uma coisa, mas ele manteve isso no pensamento, no coração e não pronunciou as palavras, não tem promessa. A promessa só existe, só recorre quando ele fala o que ele estava pensando, mas se a pessoa só falou sem pensar ou pensou sem falar, não tem aqui uma promessa. Tem situações em que a pessoa é forçada a prometer alguma coisa, alguém força ele a fazer uma promessa, algo do tipo, aqui mesmo que ele não tinha intenção, ele não queria dele mesmo fazer a promessa, nesse caso, às vezes a promessa sim acontece, porque no fim, ele falou e ele tinha intenção de falar o que ele disse. O que está dito aqui é um caso de erro, ele se enganou, ele falou uma coisa errada, ele falou, a pessoa ia prometer dar 100 shkalim para tzedakah, ele falou, vou dar 100 mil shkalim, por engano. Nesse caso, a promessa não é válida porque ele não tinha intenção, foi um erro, ele acabou tropeçando com as palavras dele. Mas então tem que ter as duas coisas juntos, pensamento e palavras, somente aí o neder vai.